Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de correção na nossa mente. Sou a Bruna, mentora terapêutica. Bom dia para você que está começando o dia com a escolha de corrigir a sua mente. Bom dia, Virgínia, sempre presente aqui, pronta para nos auxiliar também com a tua mente nessa caminhada de correção. Gostaria de deixar muito enfatizado para você, que é o seu primeiro contato com esses exercícios, que o objetivo dele é corrigir a tua mente dual, o teu ponto de vista de separação com Deus. Então, são 365 exercícios, estamos agora na lição 54. Tem muita coisa pela frente ainda, então sejam todos bem-vindos para estar junto com a gente nessa caminhada. Bom dia, Claita. Deixa eu aceitar ela aqui. Ligação aqui hoje, gente. Deu certo, será? Entrar ao vivo com a Claita. Foi, vamos ver se aparece. Aê, estou te vendo hoje. Dia, tá me vendo? Eu também tô te vendo. Que Bom, delícia. não vamos ficar falando aqui na tela preta. Que bom que tá todo mundo te vendo, ouvindo. Então seja bem-vinda. Que delícia. Bom dia, Virgínia. Então vamos lá. Vamos dar seguimento aqui para a lição 54. Eu não tenho pensamentos neutros. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Mas os pensamentos não podem ser sem efeitos. Na mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamentos, o mundo real surgirá diante dos meus olhos, à medida que eu permita que os meus erros sejam corrigidos. Meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Tem que ser um ou outro. O que vejo me mostra o que são. Eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Que eu olho o mundo que vejo com a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar, e assim também sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar. Aqui acabou a mentirinha pra gente, né? Porque de forma consciente a gente fala, mas eu quero ser saudável, eu quero ter dinheiro, eu quero ter bom relacionamento, eu quero expansão de consciência, mas se o que eu estou vendo fora de mim não condiz com aquilo que de forma consciente eu estou pedindo, se eu estou em relacionamentos abusivos, sejam familiares, amizades, seja o que for, se eu estou passando por alguma dificuldade, alguma escassez, em algum nível, isso está na minha mente. Se não estivesse na minha mente, eu não estaria vendo do lado de fora. Então entra aqui a autorresponsabilidade, da gente olhar de frente para tudo isso e entender que eu não vejo coisas neutras. Ou eu estou no pensamento falso, ou eu estou no pensamento verdadeiro. E o bom é que sim, dá para ser corrigido. E assim também sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar.
Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Eu não tenho pensamentos privados. Não posso ver o mundo privado. Até mesmo a louca ideia da separação teve que ser compartilhada antes que pudesse formar a base do mundo que vejo. No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Posso também invocar os meus pensamentos reais, que compartilham tudo com todos. Na mesma forma que os meus pensamentos de separação convocam os pensamentos de separação dos outros, assim também os meus pensamentos reais despertam os pensamentos reais neles. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram desapontará na sua vista, assim como na minha. Então, eu vejo que realmente a maior revolução que a gente pode fazer é corrigir a nossa própria mente. E isso não quer dizer que a gente tenha que sair falando de um curso em milagres para todo mundo, ou pregando a palavra para todo mundo, como se vê muito por aí. Porque a partir do momento que eu falo para quem quer ouvir, obviamente, mas quando eu corrijo em mim, a gente já está fazendo muita coisa. Porque nós somos uma única mente. Então, se em mim eu consigo integrar essas verdades, isso vai ressoar com as pessoas mais próximas. Eu já tenho presenciado isso, a partir do momento que eu decidi me aprofundar nisso tudo. E um certo fragmento, algo acontece, que para aqueles que estão também buscando essa verdade, parece que isso chega, de alguma forma, até as pessoas. A gente olhar para o outro e ver a verdade, mesmo que ele não veja, né? Sim. Em vez da gente julgar ou querer pregar alguma coisa, se a nossa mente é unida, não precisa ter palavras, né? Uhum. Ali, muitas das vezes. Quando a gente percebe algo, que aquela pessoa está entrando numa história, está numa situação, né? Então a gente pode só observar e entrar em contato nesse lugar da mente sã, né? Que é a verdade. Lindo. Pode seguir, não vai perguntar. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Não estou sozinho em nada. Tudo o que penso, ou digo, ou faço, ensina a todo o universo. Um filho de Deus não pode pensar, ou falar, ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha. Acabei de falar, né? Uhum. Ó, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha, pois o meu poder é o de Deus. Pois o meu poder é o de Deus. Eu estou determinado a ver, reconhecendo a natureza compartilhada de meus pensamentos, eu estou determinado a ver. Quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Quero olhar para as testemunhas que o meu, perdão, quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor e substituir o medo. O riso a substituir as lágrimas,
e a abundância a substituir a perda. Nossa, isso aqui é para mim. Para esses momentos que eu estou agora. Ai, ai. Eu vou até repetir aqui. O riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade é a vontade de Deus, são uma só. Que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. Porque que eu falei aqui que eu repeti que é para mim, porque como tem um ano aí que eu experimentei, eu vivenciei, eu tive a experiência de falecimento, né? Foram, se eu não me engano, 8 óbitos no meu sistema familiar. E aqui quando ele fala, né? Então, assim, não tem como. A gente, nesse período de luta, a gente entra muito nas lágrimas e muito nessa falta. Uhum. Né? E isso nos leva um tempo pra gente, porque o nosso ego quer eternizar tudo aqui, né? A gente Uhum. demora a perceber que a eternidade, ela tá dentro, não aqui fora, né? Então ele quer muito eternizar. E daí, quando eu li isso aqui, ó, isso acho que é uma frase que eu vou ter que mantrar aqui por uns dias para me auxiliar, né, nesse equívoco da minha mente. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade é a vontade de Deus e a vontade de Deus são uma só. Perfeito. Forte, né? Essa outra parte que você leu aqui. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Me lembrou muito o manual de psicoterapia, que inclusive a Virgínia também estava presente, que lá deixa muito claro que a única forma de auxiliar na cura é quando eu não dou realidade para a separação que o outro está me trazendo. Então, nós, né, no trabalho de terapeuta, e assim como qualquer outra pessoa, né, a Virgínia, que é artista, que chega até nós trazendo ali uma ideia de sofrimento e de separação, naquele momento, onde quer que eu esteja, a profissão que eu tenha, eu posso compartilhar a minha mente sã com a daquela pessoa e auxiliar nesse processo de correção, às vezes sem falar nada. Ao olhar para aquela história que ela está me trazendo, ao invés de sentir pena, ao invés de compartilhar da preocupação que aquela pessoa está me trazendo, dentro da minha mente ali eu posso me silenciar, entrar em comunhão com essa presença e estar determinado a ver. Eu quero ver essa história que essa pessoa está me trazendo através da verdade. E aqui, né, Bruna, entra uma coisa, assim, me veio isso. As pessoas falam assim, se afaste de quem está com energia ruim, se afaste da... Só que há uma inteligência maior que nos move em direção àquela pessoa. Então, será que você tem que se afastar? Ou será que simplesmente você pode trazê-la para o teu campo? Qual que é esse campo que eu falo? Para esse lugar da mente sã. Uhum. A questão é que nós nos envolvemos e somos tragados para dentro da história da pessoa. A gente Sim. que trabalha com a terapia, né? Eu, Uhum. há pouco tempo mesmo, eu parei de ser tragada pela história, porque tem histórias difíceis, bem pesadas. E aí a gente é tragado. E assim é a nossa vida, a gente vai encontrar pessoas que elas estão tão presas naquela história difícil, que elas estão com a energia lá, ela está com a energia lá no ego, né? Lá na frequência egóica, e ela não consegue ver a verdade. Então, eu não sei se eu penso aqui comigo que se a vida nos coloca alguém, será que devemos mesmo? Será que esse é a verdade, nos afastar, sendo que nós somos um só, que nós estamos tendo uma oportunidade ali de corrigir? Sim.
Me veio isso, sabe? É uma questão bem importante para você trazer. Inclusive, isso daria até uma live, hein? É, Deixa eu né? ver o que a Acho que nós Bruna temos está que fazer falando uma aqui. live. Sim, Bruna, tentando corrigir o tempo todo. Um dia mais fácil, um dia mais difícil. Mas eu acho que isso que a Claita trouxe, né, da gente não se afastar das pessoas, é importante também a gente avaliar o nosso limite, porque nem sempre a gente vai conseguir não entrar nessa história de separação. Então você olha para si mesmo, observa ali naquele momento o teu nível de consciência. Se você sente que consegue unir a tua mente sã com a mente equivocada daquela pessoa, por que não, né? Mas aqui entra também muito essa crença, que tem muito até na parte espiritual, do poder entre o bem e o mal, que é a crença na dualidade. Então, se eu me defendo do negativo, é porque eu acredito que existe o negativo, porém não existe mal em Deus. Então, dependendo da crença que a pessoa tem, sim, ela vai querer se afastar desse mal. Mas justamente essa lição nos traz a recordação e a lembrança que não, que se eu estou determinado a ver, eu vou enxergar o bem naquele mal. E ao conseguir fazer isso, eu vou estar corrigindo a minha mente e a mente do outro. Talvez no dia de hoje apareçam cenas assim, para a gente conseguir praticar isso daqui. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Então vamos lá para a nossa prática de hoje. Se você sentir, fechar os teus olhos, observar as cenas que chegam para você, dos pensamentos que não são neutros, que ou está na mente certa ou na mente errada. Então vamos entrar na presença um pouquinho para a gente sentir o que se apresenta. Para mim vem muito forte essa frase: não existe mal em Deus. O que eu vejo testemunha o que eu penso. O que eu vejo testemunha o que eu penso, né? Uhum. A projeção faz a percepção. A projeção faz a percepção. A gente sempre achou que era o que a gente percebia, né? Não. Nós projetamos o que percebemos. Então, tudo que estamos vendo, em algum momento, foi nós que criamos. Em algum momento no tempo a gente criou isso. E não existem pensamentos vãos, né? Uhum. Eu não tenho pensamentos neutros. Meus pensamentos
não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Tem que ser um ou outro. E o que vejo me mostra o que são. Então, observe os teus pensamentos, lembrando que eles não são meus, e que eles serão projetados em experiências e percepções. Eu não E eles não vejo, pode falar. me vem forte aqui, né? Mas os pensamentos não podem ser sem efeitos. Eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que penso. O que eu vejo testemunha o que penso. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Quais são os pensamentos que a gente compartilha enquanto humanidade? E que juntos experimentamos os efeitos desses pensamentos. É possível corrigir um coletivo. É por isso que, às vezes, nós entramos em contato com alguém e a gente já sabe algo sobre aquela pessoa, porque não precisa de palavras. O corpo já traz uma informação do próprio pensamento dela. Todo o corpo já é projetado pelo pensamento. Então a gente percebe pessoas que meditam, que apesar de ter uma idade aparente, elas não aparentam no corpo físico. Porque elas testemunham o efeito deste pensamento de paz, de amor, de harmonia, de verdade. E assim projetam. Então, quando eu chego em direção a alguém, se eu não sei e não presto atenção no pensamento que eu tenho, porque o pensamento é uma energia, eu estou emanando aquela pessoa, porque não existe pensamentos privados. Ela sente. Mas a gente tem uma ideia muito fixa de que esse pensamentinho que eu estou aqui escondendo, ninguém está vendo. Mas por isso que todo, dentro do nosso lar, que é onde a gente convive mais próximo, todo sente. Então, se eu estou com raiva, todos sente. Talvez um manifeste. E às vezes a gente não entende o nosso filho mostrando uma raiva e critica. Ou o marido, ou a gente mesmo, né? Trazendo ali. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Um filho de Deus não pode pensar, ou falar, ou agir em vão.
ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha, pois o meu poder é o de Deus. Nossa, e essa é uma frase assim que toca muito profundo, né? Uhum. A gente quase não, o mundo não entra muito em contato com isso. O meu poder é o de Deus. É um lugar muito, muito esquecido dentro da mente, né? Sim. O ego projetou um Deus fora de nós. Então, em algumas crenças, é até uma heresia pensar que o meu poder é o de Deus. Uhum. Porque na mente do ego realmente não existe esse poder. Realmente, na mente corrigida. E o que me vem é que na mente do ego há um Deus criado, castigador, punitivo, destrutivo, que vai punir o filho, né? É um Deus que é a imagem e semelhança do ego, né? É a projeção Uhum. da mente egóica em um Deus. Eu estou determinado a ver. Quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Eu estou determinado a ver. Eu vou levar isso comigo hoje. Eu estou determinado a ver. Sempre que eu trago essa frase, me mostra a verdade, eu quero ver. Então, às vezes, a gente se envolve em situações, em contexto, que o ego vai querer questionar, ou vai querer, mesmo usando o sem, dizendo, olha, você está errado. Então, quando eu falo, me mostra a verdade que eu quero ver. Em seguida, sempre me vem assim, se está separado, não é verdade. Uhum. Então, eu me recolho e entro na verdade, na paz, e dou um lugar para aquilo que está vindo ali. Normalmente, isso eu falo, são nas discussões que a gente tem de opiniões, que opinião é julgamento em última instância. E a gente faz isso durante o dia, né? E o ego vai usar o livro azul. Uhum. Ele vai usar a tudo, né? Então, e assim, é muito incrível que hoje eu já percebo no meu corpo. O meu próprio corpo, ele esquenta quando o ego tá vindo. E eu falo, Uhum. estou percebendo você aqui. Você tá querendo me convencer que eu tô certa, né? É um bom exercício. Oi, Retiro, Tami, seja bem-vinda. estamos aqui no finalzinho da nossa lição e que hoje a gente esteja determinado a ver o ego agindo, a ver a opção de dois níveis de pensamento em qual a gente vai querer entrar e entender que não existem pensamentos vãos e que eles vão ser projetados em alguma escala, seja individual ou coletiva, mas de alguma forma
não existe pensamentos vãos. Que a gente possa corrigir isso hoje. Certo? Verdade. Estarei com Certo. vocês, então, sábado e domingo. Bom descanso. Amanhã não estarei, né? Então, Bom descanso para quero desejar a todos um final de semana bem abençoado, cheio de presença, cheio de luz para todas vocês. E eu estarei aqui, nos bastidores. Beijo, Bruna. Um bom final de semana para ti. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada.